Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Obrigado. Está escutando? Estão ouvindo? Agradeço. Então, a primeira pergunta. Feminino, 34 anos. Tenho desentendimento com meu namorado constantemente. Moramos juntos há 1 ano. Como posso melhorar meu relacionamento? Olha, quero dar parabéns para quem perguntou. Por quem? Porque quer saber, quer melhorar e não ficar culpando o namorado, né? Então, parabéns, viu? A maioria das pessoas preferem culpar a outra pessoa em vez de procurar a solução dentro dela. Então, por isso que realmente é muito bonito uma atitude da pessoa que procura ver, primeiro, corrigir a si próprio antes de pensar em corrigir o outro. As desarmonias ocorrem por causa do conflito do ego. É por causa do ego que acontecem essas coisas, não é verdade? E sempre numa desarmonia, o eu está falando alto, porque eu falei isso, porque eu, e porque você, e acusa o outro, né? E xinga o outro, acusa o outro, fala mal do outro, e eu, é por isso que sai desarmonia. Se você perceber nele algo que julga ser inadequado, por exemplo, está chovendo e ele entra com o sapato molhado, você pode brigar com ele e falar, ô droga, custa tirar o sapato e andar descalço em casa? Ou então imediatamente, por favor, me dê os sapatos, eu vou deixá-lo na porta para que ele não molhe o tapete. São duas soluções, duas formas de você resolver o problema. Você chama para o jantar e ele não responde. Você tem 2 opções, até mais, né, na verdade. Está surdo? Não ouve? Ou então, vai até ele e diz, querido, vamos jantar? Você não falou objetivamente a mesma coisa, só que em palavras diferentes? E aí que já evita uma briga, ao contrário, vai fazendo com que haja mais harmonia. Outro fato acontece, mas o momento... acontece outro fato, mas o momento não é adequado para falar com ele, porque ele está nervoso, irritado, veio bufando, xingando, reclamando do trânsito. Então, o que você tem que fazer? Aplicar aquilo que o mestre fala. O segredo, né? Saber esperar, eis o segredo da felicidade. Saber esperar o momento certo. Tudo tem um momento certo. Para você plantar determinadas coisas, você tem que esperar o momento certo. Então não adianta plantar fora de época, que também não vai nascer ou não vai dar certo. Então tudo tem época certa para plantar e tudo tem tempo certo para fazer as coisas, ok? Então experimente agradecê-lo mentalmente durante o dia. Enquanto você está trabalhando, dê uma folguinha e agradeça. Enquanto está dirigindo, está andando, vai falar obrigado, 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 obrigado. Experimente fazer isso. E outro detalhe, não ressuscite o passado. Coisa triste do passado, porque um dia você fez isso, porque você fez aquilo, não sei o quê. Não fique ressuscitando coisas desagradáveis do passado. Leia lições para o cotidiano. E outro detalhe que ajuda muito numa harmonização da família é ler a Sutta para os antepassados. Ok? Uma ocasião eu falei isso para uma mulher, ela não duvidou, eu falei, faça, leia a Sutta, você vai ver. Ela dizia, mas não tive um Natal que eu tive momentos de paz, nenhum Natal eu tive paz, nenhum Natal. Todo Natal sai briga, briga, briga. Leia a Sutta para antepassados. Aí dia 26 ela mandou uma mensagem, professor, é verdade, foi tudo maravilhoso, foi tudo maravilhoso. Sim, né? Os antepassados estão iluminados, eles vão ajudar a abençoar, proteger e trazer aquela paz, ok? Outra pergunta? Masculino. Meu falecido pai possuía uma família anterior à minha, composta de 3 filhos e sua antiga esposa. Meu pai teve AVC e morreu anos depois por complicações disto. Décadas depois, uma irmã desta mesma família, que sempre teve problemas de epilepsia, sofreu AVC, também desde então vive de cama.
Devido às fortes discórdias entre si, chegaram à ruína ao ponto de falência dos negócios. Gostaria de uma recomendação de livros da Seitonoye indicados para a solução desse tipo de situação. Bom, a solução eu vou te dar agora, só que depois você vai ler os livros também, ok? Um fato que eu lembro de até faz... um dos primeiros casos que saiu traduzido para o português é um fato que aconteceu no Japão, de um homem que vivia com a filha dele e ele estava divorciado da esposa. E a menina sempre tinha convulsões. Aí ele conheceu a Seitonoye, começou a participar, e as convulsões foram diminuindo. Aí ele mandou uma carta, naquele tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, né? Mandou uma carta para a esposa que morava em outra província, sugerindo para que ela participasse da Seitonoye também. E ela começou a participar lá, e ele aqui, na cidade que ele morava. Consequentemente, as convulsões da menina desapareceram. Só que depois ele se retirou, saiu deixou de participar da Seitonoye, e a ex-esposa também, né? E as convulsões voltaram. Castigo de Deus? Não. Não, porque enquanto estava na Seitonoye ouvindo relatos, ouvindo as palestras, eles estavam praticando, estavam com a mente afinada. E, consequentemente, as coisas estavam indo bem. Deixa de participar, volta a todos aqueles vícios, pensamentos negativistas, aquele sentimento de conflito, ódio, outras coisas a mais, e novamente volta às coisas desagradáveis. Aí ele voltou para a Seitonoye e a menina ficou curada. Então, a desarmonia é um ponto muito preponderante para que ocorram as epilepsias, né? E outro detalhe, a tarefa, a oração especial, fala para... É o pai, né? É o pai? É o pai. Faça uma oração 21 dias, 21, 30 dias ou 49 dias para o pai. E outro fato que está muito subentendido aqui é que o pai brigava muito com a primeira esposa, com certeza brigava muito. Por isso que a família teve muita desarmonia, por isso que, devido às brigas, foram para a falência. Então, quando ocorre muita desarmonia, muito atrito, é lógico que as coisas vão começar a destruir. Se você bate 2 copos, ele quebra. E na família, se estão se batendo um com o outro, a empresa também quebra. Por isso que não vai para frente, né? Então, faça oração especial para o pai, leia a revelação divina da grande harmonia e, em seguida, a Sutra Chuva de Néctar da Verdade. E outro detalhe que é a importância da priorizar a harmonia na família, a primeira família era do seu pai. Então, deu-lhes lições para o cotidiano para que eles leiam. Façam a forma humana para essa irmã e oriente a família a ler a Sutra Sagrada para os antepassados. Para isso é bom que também dê outro livro, Melhore seu Destino, Orando para os Antepassados. E se houver algum antepassado que sofreu de AVC e morreu por causa da aversão, derrame, coisa parecida, é bom que também a família toda comece a ler a Sutra para os antepassados, que eles vão se iluminar e vão deixar de sofrer. Ok? Próximo. Agora a pergunta em espanhol, né? Veio uma pergunta em espanhol. É sinal que lá do pessoal lá do México, Peru, não sei de onde que veio, que não foi se identificado. Então eu vou ler essa pergunta, tá? Depois eu vou traduzir para vocês. Professor Heitor explica que existem rencores com os padres quando a mulher se pelea ou separa de seu esposo ou pareja. Mi duda es como dos de mis primas que hoy día a su padre están felices, casadas, viajan por el mundo entero, tienen dinero, encontraron esposos ricos y cuando recuerdan a sus padres lo hacen con mucho rencor, diciendo que su padre era un pederasta y cómo se explica que ellas sean felices odiando a sus padres porque a su padre difunta también, a su madre difunta también le dicen que foi cúmplice. Quando eu falo a pessoa falecida, fala a pessoa defunta. Então, perdono a mi padre, me reconcilio com ele, já não me puedo casar porque não encontro pareja e não lo perdono. E sigo sem pareja e diferencia dessas mulheres que não conhecem Seitonoye e que pudieron ter um matrimônio bueno, como não entendo isso, muitas graças. Eu já vou dar toda a resposta para ela, depois eu explico, traduzo também, tá ok?
Realmente yo dije que la mayoría de las personas que guardan resentimiento de los padres en la vida conyugal no es de armonía, porque el sentimiento que el hombre tiene de la madre descarga a la esposa, y la mujer que tiene el padre transfiere para el marido. Voy a repetir, ¿sí? Resentimiento de los padres en la vida conyugal no es de armonía, porque el resentimiento que el hombre tiene de la madre descarga a la esposa, y la mujer que tiene del padre transfiere al marido. Dr. Frank Caprio explica que los feminicidios, los hombres que maltratan a las mujeres, que pelean, que son hijos de madres neuróticas y padres tiranos. El resentimiento puede ser de dolor, de decepción, tristeza por haber sido rechazada. Es resentimiento un tanto pasivo y no agresivo como odio. Dijiste que las primas odiaban a su padre por ser pederasta, bisexual. Es sentimiento de decepción porque en el inconsciente sus hijos quieren ver a las madres, los hijos quieren ver a las madres fuertes, los padres fuertes, firmes y valientes, y la madre dulce, femenina y cariñosa. Es dulce, ¿no? Los hijos que recibieron muchas palizas de los padres van reprimiendo odio con deseo de vengar sus palizas que llevaban. El resentimiento de sus primas con los padres no era de agredir a los padres, pero la tristeza de ver el padre bisexual y de la madre pasiva que aceptaba la situación. En ese caso, ella no siente deseo de agredir, de pelear con sus respectivos maridos. ¿Está bien? Entonces, como ejemplo, el caso citado de Dr. Karl Menninger, del hombre que odiaba a su madre, porque mamá era muy autoritaria, fuerte, ego muy fuerte, que no escuchaba a su hijo. Ese sufrió con actitud agresiva de la madre y un día agredió a su hija recién nacida con golpe de martillo. El odio que siente de la madre transfiere para la hija. ¿Entenderam? Não, então vou traduzir tudo agora. Pergunta, ela foi assim: o professor Heitor explica que quando há brigas ou divórcio entre o casal, é provavelmente por existir rancor contra os pais de alguma das partes. Minha dúvida é, como duas das minhas primas que odeiam seus pais estão felizes, casadas, viajam pelo mundo, têm dinheiro, encontraram esposos ricos, e quando se lembram dos seus pais, o fazem com muito rancor, dizendo que o pai era um pedófilo e a mãe falecida era cúmplice. Eu perdoo meu pai, me reconcilio com ele, e mesmo assim não consigo me casar porque não encontro companheiro, ou não o perdoo e continuo sem companhia da mesma forma. As mulheres que não conhecem Tionê, que puderam ter um bom... Aqui cortou um pedacinho. E tiveram um bom companheiro. Realmente eu disse que a maioria das pessoas guardam o ressentimento dos pais, mas a vida conjugal não é harmoniosa porque o ressentimento que o homem tem da mãe, então, desde criança, o menino vai crescendo com ódio da mãe. Ele tem ódio da mãe de tanto que ele passa a sofrer com ela. Ele descarrega na esposa, e a mulher que tem ódio do pai vai descarregar no marido. Okay? Então, o ressentimento pode ser de mágoa, decepção, tristeza, ter sido rejeitada. É ressentimento um tanto passivo nesses casos, né? Porque ela foi ficando magoada, decepcionada, triste. É diferente daquele ressentimento que é agressivo. Então, Frank Caprio, muitas vezes a gente ouve por aí, principalmente em televisão, sobre falam, mas não dão a solução. Fala desses homens que batem na mulher, que agridem a mulher, que não sei o que, tal. Recentemente teve um caso lá, né, de um promotor, e pensando que, avisando a polícia, vai resolver o problema. Não, tem que resolver a causa. Tá? E a causa está naquilo que o Dr. Frank Caprio disse, médico, psiquiatra, psicanalista. Ele explica que os feminicídios ocorrem. Homens que maltratam as mulheres são filhos de mães neuróticas ou pais tiranos. Então, a mãe neurótica batia, xingava, agredia. Tive tantas mulheres fazendo isso com os filhos. O filho cresce como? Cresce agressivo, com desejo de vingar, de bater, de devolver tudo aquilo que recebeu da mãe. E com isso, sendo assim, ele vai transferir para quem? Para uma mulher que está casada com ele, e que no inconsciente ela vê como se fosse mãe. É mesmo sexo, e acaba batendo
na esposa. Você disse que as primas odiavam o pai por ser pederasta, bissexual. É sentimento de decepção, porque no inconsciente os filhos querem ver o pai. Isso está no livro. Se não me engano, assim se concretiza o amor. Que os filhos querem no inconsciente ver os pais fortes, o pai forte, firme, corajoso, e quer ver a mãe dócil, feminina, carinhosa, amável. Querem ver esse quadro, mas quando não vê nada disso, elas ficam realmente tendo problema sério. Então, por exemplo, veja que não é questão de machismo, não é questão da própria natureza. Já comentamos isso, pessoas que escrevem com a mão esquerda, né? O lado esquerdo representa o homem. Mas por que as crianças que nascem já começam a escrever com a mão esquerda? Porque o homem sim obedece à mulher, que é general. Então o filho escreve com a mão esquerda. Então não é doença, nada disso, não. É simplesmente quando a mulher é muito autoritária, muito mandona, e que tudo sempre prevalece de acordo com ela, do jeito que ela quer, a tendência é nascer o filho que escreve com a mão esquerda. Mas não tem nada de ver, não tem nada de doença, não tem nada de discriminar, não. Apenas mostra como as coisas não estão de forma correta. Não significa também que o homem tem que mandar, não. Hoje mudaram-se os tempos, né? As coisas mudaram. Já foi o tempo que ainda existem por aí no mundo muitas coisas. No Japão não é tanto assim não, porque no Japão, hoje, a última vez que nós fomos lá, uma senhora lá que é guia turística, ela falou assim, hoje no Japão, o homem trabalha, leva o dinheiro para a mulher, entrega o envelope todinho fechado para a mulher, ela que manda em tudo, ela que paga a conta, ela que vai fazer, ela que dá mesada para o marido com o dinheiro dele. E os filhos que receberam muita surra dos pais foram reprimindo o ódio e desejo de um dia vingar as surras que levaram. Aqui teve um caso que aconteceu em 1980, 81, por aí, e saiu na primeira página do jornal. O jornal não era aquele jornal que exprimia sai sangue, não. Aí estão contando que um jovem simplesmente matou a melhor amiga dele e a outra colega, que também que tinha muito carinho. Mas depois, quando ele deu um ataque de fúria nele, ele acabou matando. Mas depois que ele voltou ao normal, falou, o que eu fiz? Porque aí ele começou a chorar. Por que eu fui fazer isso? E na polícia ele confessou que a mãe trabalhava de dia e ele ficava o dia inteiro sozinho em casa. Quando a mãe chegava, ele queria ficar com a mãe, mas a mãe saía. E novamente ele ficava sozinho. Aí um dia ele foi seguindo a mãe, seguindo e indo atrás da mãe para ver onde ela ia. E viu que a mãe ia se prostituir. Aí o ódio dele aumentou. Então, quando apareceu no jornal que ele matou as melhores amigas dele, na hora eu percebi assim, ele tem ódio da mãe e quis matar a mãe. E era realmente isso que aconteceu. Tá? Continuando aqui, o ressentimento de suas primas com os pais não era de agredir os pais, mas de tristeza de ver o padre bissexual e a mãe passiva que aceitava a situação. E nesse caso, elas não sentem desejo de agredir e de brigar com seus respectivos maridos. Nesse caso, elas não sentem desejo, né? Como, por exemplo, o caso citado do Karl Menninger, que o rapaz que odiava a mãe, e a mãe sempre queria que mandava, foi para o hospital, ela que tirou o filho, a força de lá, e o filho queria ficar lá, porque estava em tratamento, e o ódio que ele tinha da mãe é ele reprimiu muita coisa, e um dia ele vendo a filha recém-nascida, e matou a filha com um golpe de martelo. Mas e aí veio que todo aquele transtorno foi considerado insano mentalmente, por isso que não deve se entender a causa, por isso que o ser humano, quando crescido com ódio é uma coisa, crescido com amor é totalmente diferente. Agora, deixa eu completar aqui a pergunta. Se pensar no encontro, você dijo, no encontro minha alma gemela, então não vendrá. Então você tem que definir o que você deseja. Se você deseja uma coisa, definir o que deseja. Então
escreva 10, ponga na hoja de papel 10 itens, 10 qualidade que quer que sua alma gemela tenha, sim? Então, definir o que quer, que homem, que tipo de personalidade e transcreva os 8, 10 itens, tá bem? E imaginar que já chegou, ou seja, manter o pensamento como dijo Cristo, crer que já obtuvo o que deseja. Então, assim pensar, creyendo, assim vai aparecer. Outro detalhe, a mulher que reclama muito, tem sempre cara de limão, cara aceda, os homens não aparecem, sim? Então, a mulher também tem que sorrir, está sempre sorridente, amável, agradável, assim a pessoa vai aparecer. Okay? Outra pergunta? Feminino, 51 anos, casada, mãe de 3 meninas. Fui diagnosticada com linfoma na medula que foi infiltrado pelo baço. Estou no final da quimioterapia e agora apareceu mielofibrose. O que posso fazer para superar? Bom, linfoma na medula, a medicina diz que é câncer no sangue, né? Câncer, então, é ressentimento forte, de mágoa, de ódio. Você precisa perdoar uma determinada pessoa, você sabe quem é essa pessoa, perdoar do fundo do coração. E lembra, você está sendo vítima da doença, está sendo vítima, ou seja, está aquilo que está na revelação divina da grande harmonia. Se és ferido por algo, e você está ferida por algo, está ferida por esse linfoma, então é prova de que não está em harmonia. O que você tem que fazer? Reflexione e reconcilia-te. E Cristo disse, perdoai 70 vezes 7. Então pratique oração do perdão 70 vezes por dia, 50 vezes por dia, mas pratique, e não somente praticar a oração do perdão, mas também agradecer a essa pessoa, e não fazer da boca para fora, fazer sentindo, eu te perdoo, eu te amo, até começar a sentir realmente o amor e perdão por essa pessoa. Quando você sentir, esse problema estará totalmente resolvido. Última pergunta. Feminino, 63 anos, divorciada. Meu pai está com 92 anos e tem Alzheimer. Meu avô, o pai dele, faleceu com Alzheimer. E os irmãos dele também estão manifestando essa doença. Pode ser influência do mundo espiritual? Faço sutra sagrada para os antepassados. Me oriente, por favor. Muito obrigada. Bom, para o pai do seu pai, para o seu avô, então leia uma sutra especial, 21, 30, 49 dias, ok? E outro detalhe, para o seu pai, leia a revelação divina da grande harmonia. O Karl Menninger, ele fala que em alguns casos de Alzheimer, é fuga porque a pessoa quer evitar, assim como você também não quer ir de encontro com uma pessoa que você tem muita mágoa, você não vai de encontro, você vai procurando esquivar, vai atravessar a rua, e se estiver dentro do mercado, você vai pegar outro corredor, alguma coisa assim, é uma forma de fugir daquele encontro que para você é desagradável. Então, por isso, pratique isso, pratique bastante a oração do perdão, para que não sinta mais esse detalhe. Então, no caso, quem tem que fazer é o seu pai. Então, leia a revelação divina da grande harmonia para ele e fala assim, papai, pense numa pessoa que o senhor estava com muita mágoa, pense e pratique, começa a ler. E leia o livreto que está no livreto do Shinsokan, a explicação da oração do perdão, e depois diga, papai, fecha os olhos e pense na pessoa que papai que ficou muito magoado. E vai recitando durante 15 minutos para ele acompanhar, ele perdoar. E no dia seguinte continua fazendo. Chega uma hora que ele vai sentir que já perdoou essa pessoa, então ele não vai ter mais motivo para não lembrar. Então, o Alzheimer, na verdade, é também como a amnésia, o inconsciente cria uma doença para não lembrar. Como cria uma doença para não lembrar, então se transforma desse tipo de doença, Alzheimer. Então, o próprio livro do Freud,
psicopatologia da vida humana, ele menciona que quando a pessoa, ele não conseguia lembrar determinados nomes de algumas pessoas e de outros nomes vinha facilmente na mente dele os nomes. E aqueles nomes das pessoas com quem ele tinha dificuldades para lembrar, ele foi relacionando e começou a analisar. Eram todas as pessoas que ele tinha mágoa, todas as pessoas que ele tinha mágoa, pois que não lembrava. Então veja como exatamente isso que acontece, tá bom? E leio lições para o cotidiano para ele, cada dia um capítulo. Acabou o tempo. Muito obrigado. Nesse momento, daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então, vou reforçar um pouquinho a explicação. Acho que ficou alguma coisa um pouco fora do ar. Talvez vocês não entenderam sobre essa pergunta que estava em espanhol. Então, ela perguntou sobre o que havia dito na hora, que normalmente pessoas que têm problemas sérios com os pais, ódio, que guardam mágoa, ressentimento, que tem ressentimento dos pais e que afeta o casamento. Então, ela mencionou, eu tenho 2 primas que não odeiam os pais, mas são felizes no casamento. Então, depende daquilo que a pessoa guardou com relação aos pais. Se o pai, ela guardou mágoa, mas a mágoa tipo de tristeza, decepção, porque viu o pai de uma forma que o pai que não era carinhoso, que não era atencioso, e algumas coisas erradas que ele fazia, então ele não, normalmente ela fica com mágoa, mas não fica com aquela agressividade com o pai, fica apenas chateada. Agora, outro caso que a pessoa guarda a mágoa do pai, da mãe, é dos momentos que foram judiados. Então, a pessoa que foi maltratada, acontece guardar aquele sentimento de devolver aquele ódio, aquela mágoa, aquelas suras que levaram. Tá? Então, não sei se todos lembram, houve já faz mais de 20 anos, na ocasião eu era responsável da parte de educadores, e tinha um grupo de psicólogos brasileiros que fizeram um trabalho junto aos irmãos dos bandidos que matavam friamente. Então, aquelas pessoas que estavam presas, que matavam friamente, sem pena, sem nada, esse grupo psicólogo procuraram pesquisar como que era o irmão dessa pessoa que matava as pessoas sem pena, sem dó. E quando só entrevistavam se esse irmão era totalmente oposto daquele irmão que era bandido. Se o irmão não aprovava a atitude do irmão, que fazia coisa errada, que matava friamente, aí entrevistava essas pessoas. Então, eles fizeram um trabalho muito bom, que tanto assim que esse trabalho foi elogiado pela Unicef, e eles constataram o seguinte: eram pessoas que geralmente eram filhos caçula, que aconteciam porque o irmão mais velho geralmente teve contato com o pai, então havia um equilíbrio do pai com a mãe, pai e mãe juntos, então teve aquela assistência. Aí, separando, só ficou a mãe cuidando, e a mãe, como não dava tempo, que tinha que trabalhar fora, e o filho ficava largado, recebendo influências ruins de algumas pessoas. E também aquela carência afetiva, né? Então, aquele desejo, como aquele caso que eu falei do rapaz que descobriu que a mãe, à noite, quando ela chegava do trabalho, ela ia se prostituir. Então, ele ficava com mais raiva, porque ao invés ele esperava tanto aquele momento para receber um abraço da mãe, mas a mãe ia fazer essas coisas que ele não gostava. Então se a pessoa que apanhou bastante, cresceu com aquele ódio do pai, porque levava muita do pai ou da mãe que lhe dava muita surra, é natural que ele também fica com aquele sentimento de agressivo. Por isso que esse trabalho de psicólogos chegaram à seguinte conclusão: que quando crianças menores de 5 anos apanhavam muito dos pais, são essas pessoas que se tornavam aquelas pessoas que matavam friamente. Então, perderam aquela sensibilidade e ficaram com o coração cheio de ódio. Então,
não tinha aquela sensibilidade, aquele amor para com o próximo. Então, essa é uma consequência. Outro detalhe que eu queria falar hoje era que a resposta que eu dei semana passada, retrasada, sobre aquela mulher que tinha problema na visão. Lembra? Então ela lia, antes de ficar com problema na vista, ela lia a Sutra, lia livros da Seichoné, só que agora não tinha mais condições de ler. Então eu falei para ela acompanhar a Sutra com a gravação. Mas aí um detalhe que é para que deixe bem claro, somente para as pessoas que não sabem ler e somente para as pessoas que têm problema da visão e não conseguem ler. Aí sim, coloque a gravação da Sutra e acompanhe com a gravação. Mas normalmente, a pessoa que consegue ler, colocar a gravação da Sutra e pensar, ouça essa Sutra aqui com a gravação, não tem valor nenhum, porque não tem amor nenhum, ok? Então, não é para ficar colocar a gravação pensando que a gravação vai me substituir. Isso daí é coisa de bicho preguiçoso. Então, não fazer essas coisas, ok? Tem condições de ler? Leia, que é importante também, porque nessa hora você sempre vai descobrindo alguma coisa interessante na Sutra Sagrada. Porque a Sutra Sagrada, conforme o mestre descobriu, ele percebeu depois, que é o resumo dos 40 volumes da Verdade da Vida, é a Sutra. Então, por isso que é muito compactado. Por isso que tem partes que a pessoa começa a ler e ainda não entendeu bem. Por exemplo, uma coisa que eu já falei outras vezes, a diferença entre alma e espírito. Tem diferença? Tem sim. Né? Nós temos 5 corpos, certo? Corpo carnal, corpo etérico, que é o carnal, etérico, que é o corpo da percepção. Nossos 5 sentidos estão ligados ao corpo etérico. Depois então, o corpo carnal e o corpo etérico é da parte do físico. Depois vem do subconsciente. Astral, espiritual e o eu real. Então, o astral é corpo espiritual também. É corpo, é no astral que ficam as emoções. Mágoa, tristeza, alegria, as coisas, todas as emoções que você passou ficam no astral. Depois vem espiritual, que é espírito. É corpo espiritual, também é corpo, ok? E o mestre escreveu no Preleções sobre a Sutra Sagrada. A morada da alma é o corpo espiritual, ou seja, no corpo espiritual que está a alma, ou seja, a casinha da alma é o corpo espiritual, por isso que também é corpo, tá bom? Entendeu, né? Tá. Então, o importante é compreender, também não adianta só na teoria, é importante na prática compreender que o corpo astral é o corpo da emoção e as mágoas estão no subconsciente. E para você conseguir chegar no subconsciente é igual fazer prospecção no subsolo. Vai ter que cavocar bastante. Então, para gravar no subconsciente, vai ter que cavocar bastante. Por isso que tem que repetir até chegar lá. Então, isso demonstra que o consciente, a mágoa, o ressentimento não está no consciente, está lá no subconsciente. Por isso que é importante repetir, pingar, fazer uma perfuração até chegar lá no subconsciente para tirar aquela mágoa através da repetição. Então vamos para os abraços. Hoje abraço hoje abraço vai ser diferente. Só fala pelo sobrenome, ok? Abraço para J.R. Antonietti, S. Negrão, Mairink, S.E. Mourão, Vila Sônia, São Paulo. M.J. Toledo, São Paulo, M.A. Nascimento, Santo André, H. Martins, S. Salati, M. Sicília, Distrito Federal, Hélio Ogata, Jundiaí, M. Coutinho, Uberlândia, S. Santiago, Ilhéus, C. Almeida. Se vocês forem para o exterior, para o Japão, por exemplo, se você chama Antônio da Silva, o japonês fala Silva Antônio, primeiro o sobrenome e depois o nome. Tá? Tem muitos países que são assim, por isso que acostumem. N. Lima, Barris, Bahia, O.M. Sobral, falta o C. Almeida também, O.M. Sobral e G. Wolkoff. Jesus Cristo, com muita sabedoria, ele tinha conhecimento que o sentimento de culpa é que levava as pessoas a buscar inconscientemente o desejo de autopunição, ok? Então ele sabia que o sentimento de culpa levava as pessoas a buscarem sofrimento, porque ele se sentia culpado. Então ele fazia o auto-julgamento dele mesmo, ele fazia o julgamento dele, ele fazia autoacusação, autocondenação, e alguns chegavam no extremo de autodestruição, que é o suicídio, né?
Por isso que o estipêndio do pecado, o ponto culminante do pecado é a morte, no sentido de, o ponto mais forte de uma autopunição é a pessoa destruir a si própria, matar a si própria. Então, Cristo sabia que o sentimento de culpa levava inconscientemente as pessoas à autopunição, causando sofrimento como doenças, tragédias como a queda da Torre de Siloé. Lembram? Vocês leram? Não? Foi na época de Cristo que aconteceu a queda da Torre de Siloé e morreram 38, 40 pessoas. Então ele 18 pessoas. Então ele falou o quê? Não pense que aquelas pessoas que foram vítimas da queda da torre, que morreram naquela torre, eram mais pecadores do que os outros. Não eram mais pecadores, mas eram pessoas que estavam com mais sentimento de culpa do que os outros, a consciência do pecado. E outros tipos de infelicidade. Por isso que Cristo curava as pessoas como? Tirando o sentimento de culpa, que é o sentimento de culpa que estava causando aquele sofrimento da pessoa. Então ele dizia, teus pecados foram perdoados, né? Teus pecados foram perdoados. E no texto da Verdade da Vida 34, página 38, o professor da seita Tenri disse ao mestre Masaru Taniguchi, mestre Nishida, já lemos daqui, já falamos daqui, né? Vou repetir outra vez. Mestre Nishida tem grande caráter, mas a preocupação em manter a virtude é muito sufocante. E o professor Takahashi da seita Konko, que é outra seita, é uma seita do shintoísmo, ele disse o seguinte, é bom, a respeito dele, é bom, mas não ajuda a eliminar a ideia do ser humano pecador. Então, não ajuda a pessoa a entender que é filho de Deus e ainda continuava com a ideia de pecador. E falava do mestre Masaru Taniguchi. Então, no mestre Masaru Taniguchi, então ele elogiou bastante, falando que o mestre ajudava a tirar o sentimento de culpa das pessoas. Isso está na página 38. E na página 39, na metade, na página 39, ali consta o seguinte, a preocupação excessiva em manter a virtude é consequência da atitude mental. Então ele falava daquele senhor da Konko que era muito apegado à virtude. A preocupação excessiva em manter a virtude é consequência da atitude mental de considerar a virtude como algo que se conquista com esforço constante. É por isso também que, no passado, havia muitas pessoas que queriam manter virtude, e muitas delas, com medo de pecar, acabavam entrando no monastério, entrando para ser padre, ser freira, não é? Tal atitude, tal ideia é errônea. Na verdade, a virtude não é algo que acumulamos com o nosso próprio esforço. A virtude não é algo que se conquista com esforço. A virtude está em nós desde o princípio. Então, a virtude já faz parte da nossa natureza divina. É isso que o mestre disse. Por isso que é divina, portanto, dotada de infinitas virtudes. Nosso eu verdadeiro, a nossa natureza divina já tem virtudes de várias espécies, de várias infinitas virtudes, ok? Por isso, cada ato de virtude nada mais é que uma manifestação de infinitas virtudes da imagem verdadeira. Por isso, nós já temos isso dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus e temos a mesma natureza de Deus, a natureza divina de Deus. Aí mencionei também, agora vamos para a virtude, né? Alguns livros que falam sobre a virtude. Verdade da Vida 38, a Verdade da Vida 17, mas vou trazer meu... Verdade da Vida 17, a virtude da obediência, amor supera o castigo, a virtude de ser otimista, a verdade 10, virtude do perdão, herdar a virtude do perdão, vivendo em plena liberdade, a virtude é invisível, mas conduz à grande salvação, está no você, dono da potencialidade infinita. As 4 virtudes infinitas, reconstruindo a vida humana, as virtudes no celeiro do céu, saber da vida cotidiana, e as 4 virtudes que Buda mencionou, que é o Shimoryo Shin, né? Então, vamos lá ver. Verdade da Vida 38. Essa é uma coisa muito bacana, né? A palavra virtude, em japonês, então,
os ideogramas japoneses têm palavra que tinha um som, dependendo da palavra que vinha a seguinte, ela tinha outro som, mas o sentido era o mesmo. O sentido era o mesmo. O sentido era o mesmo, mas se pronunciava diferente. Então, a palavra virtude era composta por 3 palavras: ação, dócil, ação e espírito dócil. Então, o espírito dócil, em ação, isso significava virtude. Então, é importante que, através da etimologia da palavra, a gente conhecia realmente o significado. Às vezes a pessoa não entende o ideograma, mas ele conhece cada ideograma que compõe aquela palavra, então ela passa a entender o significado daquela palavra. E virtude, está vendo? Apareceu em vermelho, aqui, ó. Vivendo em plena liberdade, volume 2. Virtude do perdão, herdar vivendo em plena liberdade. Então, o que diz ali? Vamos ler. Para você se tornar digno herdeiro de Deus, como Deus é infinito, perdão, você deve ter sempre um coração que, como filho de Deus, perdoa infinita e amplamente. Perdoa infinita, amplamente. Deus é amor e manifestar o amor é o caminho para se tornar herdeiro de Deus. Deus é amor e manifestar o amor é o caminho para se tornar herdeiro de Deus. O amor faz com que perdoemos generosamente a todos. Portanto, se você já conscientizou que, sendo filho de Deus, é herdeiro de Deus, deve concordar em herdar de Deus também a sua virtude de perdoar. A virtude de perdoar. É difícil, mas treinando, a gente vai aprendendo a perdoar. É um exercício fundamental, é um exercício que a pessoa, quando consegue automaticamente manifestar o perdão, ele vai evoluindo espiritualmente. Isso é que faz com que nós evoluamos, possamos galgar, ascender a níveis mais elevados. Okay? É o amor. Deus não gosta que profiramos uma herança parcial. Não gosta que você queira uma herança parcial. Por que ele está falando isso? Você não pode dizer, quero herdar unicamente a provisão infinita. Você não pode dizer, eu quero somente herdar a provisão infinita de Deus, mas não quero herdar a virtude do perdão. Isso é ridículo. Por isso que Cristo não gosta desse tipo de pensamento. Você deve perdoar todas as pessoas contra as quais vinha nutrindo até agora sentimento de ódio, raiva ou rancor. Quando você perdoar o próximo, seu coração ficará aliviado e você se sentirá purificado. Você se sentirá purificado. Então você vai se sentir purificado. Olha a palavra purificado. Está grifado, tá? Purificado. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, disse Cristo no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 8. Purificado, né? Limpo de coração é purificado. E coração puro de ódio, coração puro de inveja, coração puro de raiva, coração puro de pecado, então ele já se purificou. Então, quem já se purificou de tudo isso, mesmo que queira adoecer, não vai conseguir adoecer, porque ela não tem ódio dentro dela. Ela não guarda ressentimento. Mas aquela pessoa que fica guardando, segurando o espinho, né? vai pegar a rosa segurando o espinho, ela se machuca, porque ela está agarrando uma coisa que não deve. Mas quando você solta, aquele espinho não vai te machucar mais. Você solta o ódio não vai te machucar mais. Não vai te machucar mais. Alguém pode pensar, como que o ódio vai machucar? Se você pensa no limão, não aparece água na boca? Se você fica apreensivo, o coração não bate mais forte? Se a pessoa fica com medo, com vergonha, o coração não acelera, não começa a subir o sangue não começa a fica tudo isso mostra que o corpo, ele responde de acordo com o nosso sentimento. Por isso que esse fato que nós estamos estudando aqui, de perdoar, você se purificar, quem ganha é quem purifica, ganha quem perdoa que ganha mais, ok? Na página 48, final da página, não existe o eu ruim. Então, aqui tem um caso de uma mulher que ela foi conversando com o mestre, lembrando que tudo isso que está nesse livro Verdade 34 são casos, relatos que aconteceram na academia, numa das academias do Japão. Apesar de me esforçar bastante, vamos ler para
Apesar de me esforçar bastante, não estou conseguindo melhorar. Vivo aflita por causa disso e tenho passado noites de insônia, insônias. E o professor Taniguchi deu-lhe o seguinte conselho: a senhora não consegue melhorar porque parte da ideia de que é uma pessoa ruim. Parte da ideia que é uma pessoa ruim. Então, isso, eu lembro uma vez, num programa de rádio, faz tempo, bastante, faz uns 30 anos, uma mulher e o psicólogo lá na emissora respondendo as perguntas. E ele falava, ele falava, aí ele perdeu a paciência, ficou tão bravo, que falou, a senhora tem pensamento muito fixo, e não respondeu mais nada que ela falava. Perdeu a paciência com ela, porque tem a mente fixa. Mente fixa é exatamente isso que mencionei agora, né? Então, porque parte da ideia de que é uma pessoa ruim, ela tem uma ideia fixa, parte da ideia de que é uma pessoa ruim. O eu ruim, diz o mestre, não é o eu verdadeiro, e portanto não existe realmente. Não é possível melhorar a si mesma com a mente de eu sou ruim, que não existe de verdade. Despertando para a verdade de que o eu ruim não existe, manifesta-se por si mesma o eu verdadeiro, que é o bom. Então, se você... Esse copo, o que tem aqui? O que mais? Ar. O que completou o copo? Até aqui tem água, até aqui tem ar. Não é verdade? Vocês já fizeram a experiência de colocar uma vela acesa e pegar uma bacia, dentro de uma bacia, e vira um copo, coloca um copo sobre essa vela acesa, a vela vai diminuindo a chama e a água vai subindo dentro do copo. Tem a água aqui, certo? Aí você pega, acende uma vela. E aí pega um copo, cobre a vela, então você vai ver que a água, na hora que você coloca a vela, a água que tem dentro do copo, à medida que a vela vai diminuindo a chama, a água de dentro do copo vai subindo. Significa o quê? Que o oxigênio que tinha naquele copo, o fogo foi consumindo. Então, se a parte que você guarda, daquilo que você tem em mente, né? Se você tem em mente que você fica ocupado com a mente que é ruim, a parte boa não se manifesta. Mas se você tira o ruim, pensando que não é ruim, partindo do princípio, eu sou filho de Deus, sou vida perfeita de Deus, você vai eliminando o pensamento ruim e acaba prevalecendo muito mais o eu sou bom, eu sou amor. Ok? Somente compreender que também não existe a mente do eu ruim, os pensamentos ruins se extinguirão e pensamentos bons surgirão naturalmente. Você vai dar espaço para que o pensamento bom surja. Por esse motivo que você sempre tem que pensar, no caso do pensamento bom, acordar e já repetir palavras boas, né? Okay. Esse tipo de pensamento é chamado na psicologia de crença pessoal ou mente fixa. É crença pessoal. A pessoa parte do princípio que é ruim. Isso também é chamado de crença pessoal. A psicóloga da Universidade Stanford, Carol Dweck, ela disse o seguinte: meu trabalho faz parte de uma tradição da psicologia que mostra o poder das crenças pessoais. Podemos ter ou não consciência dessas crenças, mas elas têm forte influência sobre aquilo que desejamos e sobre nossas chances de consegui-lo. Do que princípio que você parte. Né? Então, vamos ver um exemplo já. Exemplo. Eu não tenho cabeça para matemática. Você já está partindo do princípio que não tem cabeça para matemática. Né? E outras pessoas dizem, eu tenho pavor de computador. Se ela parte desse princípio, nunca vai aprender, porque ela mesmo já entrou derrotada com esse pensamento. Ela já está com essa ideia fixa que não tem condições de aprender computação com o computador. O vício me domina, não consigo superá-lo. Também não vai conseguir, porque ela já está partindo desse princípio, que não vai conseguir. Né? Nunca vou aprender inglês, é outro exemplo. Então, ela já parte para um princípio, ela já sai com o carro com o breque de mão puxado. É lógico que o carro não vai deslanchar. Não é verdade? Continuando. Consta que a partir desse dia, no caso daquela senhora que tinha aquele problema, que tudo que o mestre falava, ela retrucava, assim, e que o mestre, né, que havia passado quase 20 dias sem conseguir dormir direito, libertou-se da angústia e passou a dormir tranquilamente, que tinha insônia. Outro caso, Verdade da Vida 34, página 54. No segundo parágrafo, quinta linha.
Acontece, porém, que eu tenho outro problema. Sofro de insônias, neurastenia, tem muitos, já surgiram várias perguntas de neurastenia aqui, lembra? Que persistem apesar de ter tentado vários tratamentos. Às vezes fico tão desesperada que chego a pensar em matar meus 2 filhos e me suicidar. O que é que devo fazer para ficar curada? O professor Taniguchi respondeu: a senhora diz que sofre de neurastenia, mas isso não significa que os feixes dos nervos estejam enfraquecidos. A neurastenia e a insônia são manifestações das aflições da mente. Aflições da mente. Okay? É isso que o Caprio fala, o Dr. Caprio fala. A pessoa vive muito emocionismo, qualquer coisa é emoção. Então ela tem que ter o equilíbrio da razão com a emoção. Se ficar só no emocional, então qualquer coisa vai ficar apavorada. Então tem que ter um pouco racional também, certo? Então as pessoas que muitas vezes só têm emoção e não têm racional, chega uma pessoa, né, no tempo do Conto do Vigário, lembra? Que a pessoa começava a contar história, né? Lembra? E ficava a história, sensibilizava a pessoa que estava doente, não sei o que, e a pessoa, levado pelo coração, não pensa, peraí, isso não é verdade, né? Como aquela senhora que recebeu um telefonema e o bandido dizia do outro lado que sequestrou o filho, que ele está no Rio de Janeiro. A mulher foi levada somente pela emoção, já estava quase chegando no Rio de Janeiro, dirigindo sozinha na Via Dutra, quando um amigo telefonou dizendo: volta para casa que isso é mentira. Isso daí é mentira, isso é verdade, isso é malandragem que estão querendo pegar o dinheiro da senhora. Aí ela caiu em si, aí começou a pensar um pouco, deu meia volta, voltou para São Paulo, e o filho estava vivo em São Paulo, né? Então era tudo golpe para poder iludir a pessoa na emoção, a emoção vai sendo levado, vai sendo enganado. Por isso que ser simples como a pomba, mais prudente como a serpente. Então a pomba simboliza o coração, mas a serpente significa a razão. Então tem que ter um pouquinho dos dois, certo? A senhora tinha algum problema no lar e está sofrendo por causa disso, não é? Pergunta do mestre. Agora veja bem. E ela fala: sim, meu marido bebe muito. E a mulher fala. Aí o mestre volta, né? É igual pasta de dente no fim, aperta que começa a sair. Aí o mestre pergunta outra vez: a senhora vive em desarmonia com o seu marido? Não, em absoluto, nós nos damos muito bem. Aquela mania de querer mostrar o inglês, fazer para o inglês ver, né? Lembra da história do para inglês ver? Na época da escravatura, os pessoal ia lá para a África trazer os negros para escravidar. Só que os ingleses ficavam, quando encontravam um navio no mar, parava para ver se tinha escravo e para não deixar levar escravo, porque era contra a escravatura. Então, os espertos brasileiros colocavam um monte de mercadoria na proa, em cima do navio, só para o inglês ver, pensando que era navio mercante, mas nada, no porão estava cheio de escravos. Por isso que surgiu essa palavra, só para o inglês ver. Então, continuando aqui, vamos ver aqui, deixa o inglês para lá. A senhora vive em desarmonia com seu marido? Né? Não, em absoluto, nós não damos muito bem. Aí mais adiante, e ela fala, e o mestre insiste: como é o ambiente de sua casa? Aí chega uma hora que aperta que sai, né? Se pai e mãe vê 2 filhos segurando algo que possa feri-lo, estes não fingirão que não viram. Então o filho está segurando pega uma lâmina, e o pai vê o menino de 2 anos segurando a lâmina, o que vai acontecer? Vai fazer o quê? Vai deixar? Não, segura a mão e tira a lâmina do filho, para não se machucar, não é verdade? Então, assim fez o mestre cutucando a mulher, para ela não continuar sofrendo. Então ela foi cutucando: você se dá bem com seu marido? Como é que foi? Pergunta, fez umas 4 vezes essa pergunta, e até que uma hora que ela respondeu, né? Aí ela soltou a verdade, igual a criança soltou a faca, ela soltou a verdade e confessou. Então, o que aconteceu?
Todos lembram da frase de Jesus Cristo: eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa, e qualquer que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Então, é isso que faltava nela. Então, Cristo disse: se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Se falar para dar 1000 passos, dá 1000 e dá mais outro 1000 de lambuja, né? E se pedir a túnica, dá a quem pede. O que Cristo falou? Não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Por que você vai ficar resistindo ao mal? Quem vai sofrer é você. Resistir ao mal é segurar coisa ruim para você. Exatamente o que o mestre explicou para ela, né? Então, na página 58. Página 58. Isso acontece quando o amor está misturado com apego. Então, ele viu que a mulher tinha muito apego, por isso que ela estava sofrendo. Então, o apego, solta, dá outra face, dá 1000, dá mais outros 1000, né? Dá a quem pede, não tem apego, não tem apego. O amor verdadeiro é destituído de apego. Se a senhora ama realmente o seu marido, deve mudar a atitude mental de tolhê-lo com suas próprias medidas. Agora, conforme ensinou Cristo. Se ele, o que vai em seguinte é o que o Cristo falou da outra face, né? Se ele gostar de beber, deixe-o beber à vontade. Aí muitas pessoas falam: o quê? Você está falando para beber? Mas veja o conteúdo, o texto global, ok? Deixe-o beber à vontade. É equivocada a ideia de que a bebida alcoólica faz muito mal ao ser humano. A partir de hoje, abandone o apego e deixe seu marido agir de total liberdade, confiando plenamente nele. Como ainda havia resistência da mulher, o mestre disse: a partir de hoje, considere o seu marido um ser divino. Considere um ser divino. Aqui não é somente a mulher considerar o homem como ser divino. O homem também tem que considerar a mulher como uma santa mulher. Então, isso é para os dois lados. Ok? Vice-versa e versa-vice. Acredite que ele é um ser grandioso, dotado de todas as qualidades e, portanto, competente em tudo, inclusive para administrar o lar. A senhora deve deixar de julgar o que é bem e o que é mal, baseado unicamente no ponto de vista do seu ego. Se ele quiser beber, diga para si mesmo: ele sabe que a bebida não lhe faz bem. Assim sendo, vou deixá-lo beber à vontade. Ponha à disposição dele o dinheiro que a senhora economizou. No dia seguinte, o marido voltou para casa direto do trabalho, e mesmo ela dizendo: de vez em quando é bom sair e beber com os amigos, ele preferia ficar em casa, porque a mente dela mudou. A mente dela mudou, não é? E ela se curou da insônia e da neurastenia. Então, quanto mais ela se apegava, mais vontade. Aquele caso que eu falei para uma mulher, que o marido chegava sempre bêbado em casa, 11h30 da noite, eu falei: oferece a bebida. E ela falou: não, eu escondo a bebida. A senhora não acredita no marido e tem apego nos seus pensamentos. Solte, ofereça. E ela: não, faça isso. Ela começou a oferecer e o marido começou a chegar mais cedo, mais cedo. E antes ele chegava 11h30 da noite e já bem calibrado, bem movido a álcool, né? Cheio, já tinha tomado um monte no caminho. E quando ela começou a oferecer, chegava direto da casa, para casa, sem beber nada, porque não tinha necessidade de buscar fora. É isso que ele confessou para a esposa. Por isso, quanto mais você tem apego, mais ela escapa. É a massa de pão crua que você segura na mão, ele escapa pelos dedos. Então, quanto mais esse apego tem, mais a pessoa perde, né? Então, é importante que aprenda a soltar, igual a pipa. Lá no Rio Grande do Sul fala pandorga. É o amor assim, você quer que solte, deixa subir, mas você mantém a linha. Mantém a linha, né? E você está com ela na mão, mas solte, tem na mão. Mas se você quiser, é meu, a pipa não vai subir, não vai subir. Por isso também o amor é assim. O amor também é aprender a soltar, aprender a confiar. Esse é o segredo para se conseguir tudo o que deseja. Ok? Fim do filme. 15 dias depois, a mulher aparece, mas o mestre não a reconheceu. Curei-me da neurastenia e insônia. O marido não dormiu mais fora. Ela colocou a caderneta de poupança na frente dele e disse: desculpe-me por ter me escondido ter escondido esse dinheiro de você.
E ele recusou e disse: prefiro que você continue poupando. E ainda comentou: não entendo como... E aí o marido comentou: não entendo como é que você mudou tanto. Então, antes ele sentia uma repulsa e saía para fora porque não aguentava mais a mulher. Como a mulher mudou tanto, ele começou a chegar mais cedo. Isso é a história da pessoa que está buscando a felicidade. Então, imaginar a borboleta chamada felicidade. O que você faz para que a borboleta chamada felicidade chegue a você? Tornar-se igual uma flor, né? Tornar uma dócil, bonita, atraente igual uma flor, que aí a borboleta vem para você. Então, da mesma forma, não adianta querer na amarra segurar, mas o que segura é exatamente o amor. Esse é o ponto importante que as pessoas têm que entender. Ok? Então, agora ele chega cedo em casa e com satisfação a comida que antes que ele quase não comia a comida dela, e agora ele começou a sentir sabor na comida da esposa. Então, tudo que você faz também com amor, isso reflete. Por isso que, muitas vezes, a comida fica salgada ou a leite azeda, projeção da mente da pessoa que está lá. A mente azeda o leite mesmo. A mente salgada deixa a comida salgada. A mente harmoniosa faz com que tudo fique harmonioso. Ok? E, apesar dela falar, é bom você de vez em quando sair, ele saía, mas voltava logo. Saía e voltava logo, né? Então, ele sentia-se muito mais feliz em casa do que lá fora. Certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Desde que os seminários presenciais da Seichonoye voltaram, eles já deixaram momentos inesquecíveis nos corações dos participantes. E agora, no mês de julho de 2022, novas memórias nos esperam. Já temos novos seminários programados em diferentes academias de treinamento espiritual pelo Brasil. Cada um deles com a própria temática, programação, equipe de orientadores e experiências. Vamos ver os seminários deste mês? Nos dias 2 e 3 de julho, teremos o seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente na Academia de Minas Gerais. Nos dias 9 e 10 será o seminário em comemoração dos 40 anos de fundação da Academia de Santa Tecla. Já nos dias 16 e 17 é a vez do Seminário do Perdão na Academia de Santa Fé. E nos dias 30 e 31, o Seminário do Perdão chega à Academia de Santa Tecla. Enquanto no mesmo fim de semana, temos o Seminário A Arte de Viver em Família na Academia de Biúna. E também o Seminário Ressignificando o Seu Papel na Vida em idiomas português e japonês na Academia de Curitiba e na Academia da Amazônia. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Muito obrigada. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de Paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seichonoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seichonoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes
A delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar? Relaxar no spa ou simplesmente navegar? Atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a 2. É o abraço dos casais da Seicho-no-ie num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seicho-no-ie do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ie do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ie do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!